Vou começar da seguinte forma. Vocês sabem que eu gosto de uma boa comida, né? Quer perguntar para onde comer bem, procure um gordinho. Ele sempre vai te falar para você onde vai comer bem. Mas existe um prato muito famoso, saboroso, chamado filé Wellington. Já ouviu falar sobre isso? Não? Alguns sim, ó. Então sei que estão antenados aí. Tem aqui uma foto do filé Wellington. Cadê o filé Wellington? Aqui, olha. Nossa, que sensacional isso aqui, né? Vai chegando perto da hora do almoço, a gente vai ser sensacional. É um prato gourmet, ele é feito com ingredientes específicos, nobres, uma culinária realmente especial. Mas houve um chefe, chamado chefe Turns. Pode procurar na internet lá, ele é especialista em reinventar pratos ou fazer releituras novas de pratos famosos. Pois esse chefe foi desafiado a fazer um filé Wellington a partir de um McDonald's. Olha só, hein? Olha o resultado aqui. Está aqui, ó. A sua direita aqui. Tá bom, né? Não sei se está tão saboroso assim. Mas veja, a partir de um McLanche feliz, né? Que deve custar o quê? Uns R$20, não sei quanto custa mais ou menos isso daí. Alguém sabe ou não? Ó, ninguém, tá bom, hein? O chefe pega a partir de um combo do McLanche feliz, transforma em um prato gourmet, um prato nobre, que talvez um prato desse de um filé Wellington custa talvez uns R$200, uma fatia desse filé. E você nunca talvez pudesse esperar que, através de um lanche tão simples do McDonald's, ele poderia transformá-lo num prato tão especial como o filé Wellington. E eu quero que você entenda que Deus também tem te dado a oportunidade ou a capacidade de você converter a sua vida em uma vida de filé Wellington. Foi bom, hein? Mas muitos, às vezes, querem continuar sendo um McLanche feliz. Esse é o único problema. O problema é que, às vezes, nós não temos aprendido a pegar os ingredientes da vida, as oportunidades que Deus nos dá, as oportunidades que Deus nos apresenta, e fazer uma releitura, ou ter tudo aquilo que Deus tem nos dado e poder fazer uma transformação para aquilo que Deus quer que nós cheguemos. Então, meus irmãos, nós temos que saber que nós temos todos os recursos, a capacidade, os recursos que Deus tem posto nas nossas mãos, e saber que nós podemos sim converter todos eles na nossa vida em algo muito maior, algo muito especial, daquilo que Deus já tem preparado para nós, para que sejamos bênção no reino de Deus. Amém? Amém ou não? Amém. Eu talvez não era um McLanche feliz, mas talvez um Big Mac, um pouquinho mais gordinho. E Deus está me dando oportunidades que eu não esperava, para que eu possa ser bênção no reino. É isso que eu quero dizer. Você tem essa capacidade, meu irmão, de se transformar de um combo do McDonald's num filé especial, um filé gourmet, como é um filé Wellington. Você tem essa capacidade de pegar todas essas peças, todos esses ingredientes que Deus tem te dado e transformar a sua vida. Se não os menosprezar, e se você souber trabalhar, você pode ser um co-criador, como uma parceria que Deus tem para a sua vida. O problema é que às vezes a gente não entende que quando a Bíblia diz que nós também podemos criar, é que você quer se comparar diretamente ao que Deus fez. Porque Deus cria do nada. Deus criou a terra e todo o universo do nada, simplesmente da sua palavra. Deus não utilizou ingredientes passados. Em outras palavras, se Deus quisesse criar um filé Wellington, ele simplesmente diria: filé Wellington, apareça. E apareceria o filé Wellington na melhor perfeição do melhor chefe do mundo, que é o Senhor Criador. Mas quando se trata de nós,
nós não temos essa capacidade, mas a diferença é que nós podemos criar sim algo daquilo que Deus tem nos dado e transformarmos o ambiente, transformar a nossa vida, transformar nossos relacionamentos com aquilo que Deus tem trazido nas nossas mãos. Então, com o que Deus tem nos dado, com a autoridade que Deus tem nos dado, com a capacidade que Deus tem nos dado, com os recursos que Deus tem nos dado, podemos nos converter em algo muito maior. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Então, nós podemos cocriar, vamos dizer assim, nesse mundo, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, 9 e 10, olha, pois nós somos colaboradores de Deus. Ou seja, eu e você estamos colaborando com Deus, e diz assim, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros serão construindo sobre ele, mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Então a frustração de alguns é que queriam que a sua vida talvez fosse um filé Wellington, que aparecesse do nada, mas não funciona assim. Você tem que tomar o que Deus tem te dado, converter-se naquilo que Deus quer que você seja. Vou falar de novo. Você tem que pegar aquilo que Deus tem te dado, para que você possa se converter naquilo que Deus quer que você seja. Amém? E o que às vezes nós não entendemos, ou aquilo que nos falta, é termos essa consciência. Veja que interessante. Nós temos que ter a consciência que tudo que Deus traz para nós um dia prestaremos contas a Ele. Agora ficou todo mundo quieto. Perceba, tudo que Deus tem dado nas suas mãos, tudo que Deus tem te colocado, um dia você vai prestar contas a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a gente precisa começar entendendo que nós precisamos viver sim, uma vida dentro da presença de Deus. Nós temos que ter essa consciência, que eu estou diante de Deus todos os dias da minha vida. Temos que ter a consciência que nós estamos na presença de Deus, não só nesse momento da igreja, certamente Deus está aqui, certamente estamos na presença de Deus, mas também no nosso carro, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares, ou seja, 24 horas por dia, eu estou na presença de Deus. E quando nós temos essa consciência, quando nós temos essa maneira de pensar, a nossa maneira então de viver começa a mudar. Não somente na igreja, mas em todo o ambiente que nós estivermos. E o primeiro passo que eu preciso entender nisso, nesta manhã, é que eu tenho que ter uma reverência a respeito de Deus. Diga aí, temos que ter reverência e respeito a Deus. E isso é algo que a sociedade tem perdido. É algo que as pessoas têm perdido em razão de tantas ideologias que têm se colocado. A reverência e o respeito é algo que temos que retomar na nossa vida. Nós não podemos entrar na presença de Deus se não houver reverência, se não houver respeito, se não houver temor. Às vezes temos de que não estamos diante de qualquer pessoa, às vezes entendemos, precisamos pensar isso aqui, não se trata de uma pessoa do seu relacionamento, mas se trata sim do Deus Todo-Poderoso, o Deus Santíssimo, mas estamos na presença daquele que é todo-poderoso, que morreu numa cruz, que ressuscitou, que é o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós precisamos ter essa reverência e esse temor que Deus está conosco em todos os momentos onde estivermos. Um outro passo importante é a responsabilidade, a consciência que nós precisamos ter, que nós vamos prestar contas a Deus. Então, se eu quero viver uma vida diante da presença de Deus, eu tenho que saber que eu vou prestar contas da minha vida a Deus. Veja, na sociedade, você presta conta aos seus pais, você presta conta ao seu chefe, você presta conta até à sua mulher, é verdade, manda mais em você do que você mesmo. Você presta conta ao seu marido. E sobretudo, meus irmãos, nós temos que entender que nós vamos prestar contas a Deus. E quando eu entendo isso, tudo começa a mudar. Porque eu começo a olhar cada decisão que eu tomo de uma maneira totalmente diferente. Cada andar, cada situação que eu vou viver,
quando eu entendo que eu tenho que prestar contas a Deus de todas as coisas, as minhas atitudes começam a ser diferentes. Mas ainda nessa linha, a gente não pode falar de prestar contas sem entender que Deus nos chama para um título, para uma função, que eu chamo aqui de administradores. Nós somos chamados para sermos administradores, como crentes que temos, como pessoas que somos do reino de Deus. Deus nos vê como administradores das coisas dele aqui na terra. Entenda, meu irmão, você não é dono de nada, de absolutamente nada. Você não é dono nem do seu corpo. O dono do seu corpo é Deus. Uma das maiores mentiras que se levantam em ideologias é dizer assim: meu corpo é meu e eu faço do meu corpo o que eu quero. Isso não é verdade. Isso até é uma rebeldia contra o sacramento da Santa Ceia, quando nós estamos falando aqui. Porque Jesus disse: esse é meu corpo que é dado a favor de vocês. E o mundo tem tomado essa frase de uma forma herege, tem tomado essa frase de Deus para dizer que o meu corpo é meu e eu faço o que eu quero. É uma mentira, é um ataque direto à fé em Deus. Seu corpo não é seu corpo é de Deus, tudo que nós temos é de Deus, nós somente somos os administradores. Consegue entender? Me diga amém. E como administradores, você dará contas a Deus daquilo que você faz da sua vida. E antes de eu levá-los a um texto muito conhecido, eu quero levá-los a um aspecto poderoso, porque há 4 coisas no dia de hoje que devemos sair daqui conscientes, que nós daremos contas a Deus. Há mais coisas, mas pelo menos 4 coisas, rapidamente eu quero, antes de entrar no texto, tudo isso é introdução, tá bom? Antes de entrar no texto, 4 coisas que a gente precisa colocar no nosso coração, que como administradores nós daremos contas a Deus. Como administradores, que Deus nos coloca aqui, a primeira coisa que você dará conta a Deus, sabe qual que é? O tempo. Diga aí, o tempo. O seu tempo. Como você utiliza o seu tempo, quais são as suas prioridades. Como você administra elas. Porque uma das maiores desculpas que as pessoas falam quando são cobradas é: eu não tenho tempo. Isso é uma mentira, porque quando você diz não tenho tempo, é uma desculpa para não se ter prioridades. Então, é uma boa desculpa para justificar as coisas que você não quer fazer, dizer, eu não tenho tempo. Mas o tempo, Deus tem te dado. Porém, na verdade, você pode estar usando de uma maneira errada ou usando de uma forma mal usada. E é na sua mente, você também usa mal, porque a sua mente, por suas próprias justificativas, você também utiliza de uma forma incorreta. E você e eu vamos ter que entender que, na presença de Deus, nós vamos prestar contas do nosso tempo. Talvez uma expectativa de vida, vamos pensar assim, aos 90 anos de idade, uma boa expectativa de vida. Você chegue até os seus 90 anos de idade, se apresenta ao Senhor, e o Senhor lhe pergunta: e aí, meu filho? O que você fez com o seu tempo? Ah, Senhor, sabe como que é? Não tive tanto tempo, estava compromissado com meus negócios, com a minha família, não deu tempo para fazer tudo. Talvez Deus vai dizer: olha, em 3 anos e meio eu completei todo o meu ministério, tudo que eu tinha que fazer eu fiz. E você com 90 anos não conseguiu, não teve tempo para fazer aquilo que você deveria fazer? Ah, Senhor, o senhor não conhece o trânsito de São Paulo? Na sua época era burrinho, charrete. Agora não. 2 horas para chegar num ponto, mais 2 horas para voltar. Estou cansado, tenho que descansar. Talvez você chegue na presença de Deus, seria talvez uma das grandes preocupações, e dissesse: Senhor, olha tudo o que eu realizei. E Deus olha para você e fala assim: realmente, você realizou todas essas coisas, mas não foi isso que eu pedi para você fazer. A gente tem que parar para pensar. Nós temos que remir o tempo corretamente e apresentarmos diante de Deus como usamos o tempo que Ele nos deu. Devemos chegar como o apóstolo Paulo chegou: olha,
Estou pronto para ir, acabei a carreira, guardei a fé. É a verdade que nossas prioridades não estão corretas. Então a primeira coisa que temos que fazer é dedicarmos um tempo a Deus. Há muitos que estão aqui que nem têm uma vida regular de oração. Comece mudando isso. Dê 5 minutos, depois aumente para 10, depois aumente para 15, mas você tem que dedicar um tempo a Deus para orar, para ler sua palavra, criar um hábito, meditar, falar com Ele. Ache um horário de qualidade na manhã, no almoço, antes de se deitar, mas tenha um tempo com Deus. Agora, uma outra coisa importante, que você também tem que ter um tempo diário para o seu desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal não é só orar. Orar é um tempo com Deus de intimidade. Porém, todos nós aqui devemos ter um tempo específico, um plano estratégico de desenvolvimento pessoal. Senão, meu irmão, você vai se tornar um fracassado na vida. Então, tire uma hora diária, meia hora, não importa o que seja, para ler um livro, para estudar alguma coisa que você não sabe. Você quer ir para os Estados Unidos, não fala inglês. Eu sou um desses. Preciso mudar isso. Só sei pedir comida, mas não sei conversar. Precisa crescer, meu irmão. Determinar um tempo especial para algo que você não saiba fazer. É simples. Quer ser promovido, mas não estudou. Então vai estudar, se prepare. Entenda algo que você não havia entendido, compreenda algo que você não tinha compreendido, cresça. Ah, mas eu não tenho tempo. Sim, você tem, o que acontece é que você não usa. Esse que é o problema. Esse tempo pode ser no seu carro, no seu 2 horas de trajeto. Põe lá para ouvir alguma coisa, um podcast, alguma coisa que vai fazer crescê-lo. Faça alguma coisa, um audiolivro. Ah, você está levando seu filho para fazer o futebol, fazer o esporte, ficar 1 hora sentado lá só batendo papo, fofocando de tudo. Pega um livro, vai ler, aprenda alguma coisa, estude algo. Todos nós precisamos de um plano de desenvolvimento pessoal. Se você não tem, você nunca vai ser um bom administrador, e o Senhor tem te chamado para você ser um bom administrador. Me diga amém se entendeu. Então a primeira coisa é administrar o seu tempo, porque você certamente vai prestar contas a Deus. A segunda coisa que nós temos que aprender como administradores, que nós precisamos entender e conhecer a nossa vocação. Tudo o que você faz, com o talento que você tem e o que você administra, a vocação que você é, aquilo que Deus tem te dado, é sagrado perante Deus. Então você vai achar que somente o pastor faz isso porque ele é pastor. Não. A sua profissão, o seu potencial, aquilo que você faz, o seu ambiente que você está, aquilo que Deus te deu, é sagrado perante Deus. Então nós temos que fazer primeiramente com excelência, porque é para Deus. Veja o caso de Neemias. Deus chamou para o ministério, mas não chamou Neemias para ser profeta, não chamou Neemias para ser apóstolo. Deus chegou para Neemias, você vai lá, vai pegar um tijolo, vai reconstruir esse muro. Talvez ele fosse um especialista em pedreiro, tá certo? Mas construiu os muros como coisa sagrada. Nunca ele talvez fez esse exercício dessa função, mas quando Deus o chamou, ele o fez com excelência. E veja, o trabalho que ele fez ainda foi tão excelência que a Bíblia fala que ele estava com uma espada na mão, porque se alguém viesse mexer com ele naquele momento, ele arrancaria a cabeça do cara, porque os muros foram levantados e ele fez aquilo como sagrado perante Deus. Veja, ele como pedreiro se converteu num grande homem de Deus, porque tomou algo simples e consagrou ao Senhor. Onde você está, onde você é o seu ambiente de trabalho, o que você faz, você quando consagra a Deus, você pode fazer com excelência, bom administrador, e Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Pode até parecer simples, talvez alguém até o menospreze, mas você entende que é sagrado, que é espiritual, porque tudo que você faz, independente da profissão, cada coisa que você faz, do mais simples que pareça, mesmo que outros o menosprezem, ou o mundo não te dê reconhecimento, você se levanta e diz, isso é sagrado, porque eu sei que uma palavra, uma atitude, algo que eu faça, pode impactar vidas e transformar para sempre. Dá para entender? Amém. Administre corretamente. Terceiro, administre corretamente as suas relações.
O problema é que muitas pessoas não entendem que darão contas a Deus das suas amizades ou das suas relações, aqueles a qual você investe tempo. Põe um negócio em mente. O seu êxito nunca é determinado por sua família. A sua família, ela vai investir no seu tempo. A sua família, ela vai te ajudar nos seus relacionamentos. Ela vai te influenciar, mas ela não é determinante. Se isso fosse verdade, uma pessoa que nasceu numa família complicada, disfuncional, estava fadada a ser ninguém na vida. O que acontece? A família influencia. Mas veja, o seu ciclo de amizade é que realmente determina para onde você vai. Então você dará contas a Deus nesse sentido. Deus vai dizer para você, quais são os amigos que você escolheu? E aquele amigo torto que você fez amizade com ele, em vez de você consertá-lo e levá-lo a Jesus, ele está te levando para as trevas. Em vez de você ser uma influência na vida dessa pessoa, ele está te influenciando e está te liderando. As suas relações têm que ser manejadas, meu irmão, corretamente. E quando você fizer isso cada vez mais cedo, vai ser melhor. Jovens têm se perdido na universidade, não é porque não estudam, porque estão se relacionando com pessoas erradas. Ao invés de estarem se relacionando com pessoas que amanhã serão médicos, engenheiros, políticos, CEOs de empresas grandes, empresários, eles ficam se relacionando com amigos errados, com os famosos charlatões. E esse é o problema da sociedade. Você não escolhe o seu círculo de amizades corretamente. E você dará conta a Deus assim, das relações de amizades que você está tendo. Posso ouvir um amém? Quarto, como administrador das coisas de Deus, temos que entender que nós daremos conta de como transformar nossa terra, ou nosso mundo na qual nós estamos inseridos. Eu e você daremos conta sobre isso. E um dos grandes problemas que nós temos de hoje, é que lamentavelmente, é que ninguém quer ser uma geração de transição. Todos nós queremos ser a geração final. Vou explicar. Quem quer que Jesus Cristo volte? Tá. Geração final. Todo mundo quer que acabe aqui. Dá para entender? Veja, é lógico que nós queremos que Jesus volte. Mas e se ele não voltar nessa geração? Como vai ser as crianças? O que você está construindo para gerações futuras? Porque nós queremos no nosso coração ser a geração final. E nós não nos damos conta de alguns de nós, não seremos a geração final. Seremos geração de transição. E qual o problema do país que vivemos? Que todo mundo quer resolver o problema de hoje. Queremos resolver o problema de agora. Hoje. E não funciona assim. Existe uma transição, existe um processo. Veja que interessante, Moisés não chegou à terra prometida, mas levou o povo até a entrada. Porque há gerações que são de transição. Deus disse ao povo de Israel na Babilônia, tenham filhos aqui. Porque aquele povo que estava na Babilônia eram escravos. E ali eles iam ficar muito tempo, mas os seus filhos já nasceriam babilônicos. E ali nasceria uma geração agora livre. Então, no meio da transição, nós temos uma geração livre. Toda a geração era escrava, e Deus levantou agora uma geração que era livre. Porque tem que haver algo para o futuro, tem que haver algo para o amanhã. O que eu quero dizer é que nós temos que deixar esse mundo melhor. Pensar para frente. Quando nós deixarmos esse mundo, temos que deixá-lo melhor. A sua família tem que estar melhor, tem que estar mais ajustada. A sua casa tem que estar mais ajustada, o seu ambiente tem que estar mais ajustado. Nós somos responsáveis por deixar esse planeta melhor, a sua casa melhor, a sua família melhor. Você não vai alcançar tudo na sua vida, meu irmão. Essa é a verdade. Você talvez não consiga levar seus filhos em todos os lugares que você gostaria, mas você pode encaminhá-los para o lugar correto.
Talvez você não leve a sua esposa em todos os lugares que você gostaria, ou faça tudo que você gostaria de fazer para a sua família, mas você pode levar a lugares que vão estar próximos daquilo que você desenhou, daquilo que você alimentou para as suas vidas. Consegue entender? Se você vive achando que vai acabar contigo, com a sua geração, você não pensa no futuro. Pense para frente. Meus filhos têm que ser melhor do que eu, meus netos têm que ser melhor do que eu, do que meus filhos. Nós temos que pensar, construir isso. Somos geração de transição. Quando é a geração final? Só Deus sabe. Mas enquanto Ele não sabe, eu tenho que pensar, olha, eu também sou responsável, eu administro essa geração e eu tenho que tomar cuidado, eu sou responsável por isso. Temos que pensar claro para entender isso. Me diga um amém se você entendeu até aqui. Mas o que eu disse até aqui não é difícil. O que eu vou dizer agora é o difícil. Então abra sua Bíblia em Mateus 25. 14 a 21. Acabei de lembrar o que eu tinha que falar, o terceiro aviso. Incrível, né? Vou dar aqui, porque senão eu vou esquecer de novo. Primeiro domingo de mês de maio, né? Maio, mês de maio. Certo? Diga aí, mês de maio. O que acontece no mês de maio? Aniversário da igreja, gente. Esqueci disso. 35 anos, hein? Que beleza, hein? Glória a Deus, hein? Podemos dizer que até aqui Deus nos ajudou, não é verdade? E nós estamos preparando uma semana inteira de comemoração. Você tem que reservar essa semana inteira. Cadê o nosso... Ó, aqui, ó. Chique demais, hein, meu? Depois eu vou dar os dias de cada um. Mas olha, trazendo a arca, hein? Vai estar aqui com a gente, hein? Fazendo... Dr. Richard William, direto de Singapura, vai estar aqui ministrando a nossa vida. Profeta Vinícius Iracete vai estar aqui ministrando a nossa vida. Cantor Eliezer de Tarsis. Pastor Diego Menin. Tatiane Crespo. Agora sensacional, hein? Pastor Hamilton Cabral, Central Praise. Uma semana inteira para nós comemorarmos nosso aniversário. Sabe por quê? Porque é ano de crescimento, hein? E Deus vai vai ter um mover especial do céu na nossa vida na semana. Então reserva a data aí de 25 a 31 e nós fechamos o dia 1º de junho com a ceia do Senhor aqui. Vai ser uma bênção todos os dias, depois eu vou passar detalhadamente. Então reserva essa data aqui para estar conosco corretamente. Pronto, fechou. Vamos para o Mateus 25, 14, 21. Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Bom, e a história continua. O que tinha 2 multiplicou mais 2, ficou com 4. O Senhor disse a mesma coisa, servo bom, fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Depois chegou aquele que recebeu 1 talento. Ele não multiplicou, ele escondeu, e o que fez é que Deus deu um monte de desculpa para o seu Senhor. Ah, foi por isso, foi por aquilo, fiquei com medo, não sei o quê, tal. E o Senhor disse, servo infiel. Por isso que eu chamei o tema de hoje de servo fiel e servo infiel. Ou seja, fiel ou infiel. Agora nós vamos para o remédio amargo. Todo remédio é meio amargo. Mas é a palavra de Deus nessa última parte que eu quero trabalhar nessa manhã com o tema fiel ou infiel. Diga aí, fiel ou infiel. Entenda. No exame de Deus não existe a palavra se. Ah, se fosse assim. Ah, se fosse esse problema. Ah, se fosse por aquilo. Ou se fosse por isso. Não existe isso.
No exame de Deus, ou você é fiel, ou você é infiel. No exame de Deus não existe aquela coisa de medalha de participação. Já ouviu isso? Para não falar que é o último lugar, toma aqui uma medalha de participação. Não tem essa coisa. Isso não funciona. No exame da vida de Deus, tudo que Ele te dá tem que ter respostas. Fiel, entra no gozo do Senhor. Infiel, tchau, bye bye. Inferno. É duro, é difícil. Porém, nós vivemos um mundo onde nós estamos acostumados a ser medianos. E o mediano é assim. Como você passou na universidade? Passei raspando. Pode ver. Aí você pergunta para ele, mas como você pagou a faculdade? Não, ganhei uma bolsa de estudo. Meu Deus do céu, não pagou um centavo. Ganhou uma bolsa de estudo, ao invés de se esforçar, entender que foi pago com os impostos de todos nós, tudo o que ele fez se tornou uma mediocridade. Não houve esforço. Acha que o meio está bom. Porque no mundo que nós vivemos, ser medíocre é algo muito comum. Ai, pastor, Deus entende. Deus sabe o que está acontecendo, Deus me compreende. Posso até ser mediano, porque Deus compreende. Você não percebeu que não é verdade isso. Para Deus é fiel ou infiel. Se há uma coisa que Deus detesta, é desculpas. Ai, pastor, mas eu estava com tanto medo. Não queria fazer isso. O senhor não sabe a dificuldade que é. O mercado está tão difícil. Não, infiel é o que Deus vai falar para você. Agora, ranger de dentes. Meu irmão, nós temos que parar de ser medíocres. Mas todo mundo é assim, pastor. Você não é todo mundo. Você está ali no mundo com uma maior responsabilidade, porque você é filho do Deus Altíssimo. E você tem que se esforçar. Com Deus não tem esse negócio de se fosse assim, se fosse, não tem isso. Você vai estar na presença de Deus, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, essa é a verdade, só há dois caminhos, e não há um estado intermediário, meu irmão. Ou você é fiel, ou você é infiel. Deus pede coisas como dizimar. Como Deus vê? Se você é fiel ou você é infiel. Não tem esse negócio, não deu, acabou o dinheiro. Desculpa, hoje vamos ter que bater hoje aqui, hein? Fiel ou infiel? Ah, mas falar de dinheiro, de dízimo, de oferta, Deus não vê assim. Sim, é fiel ou é infiel? Na sua oração, ou você ora ou você não ora. Só vou orar pelo alimento. O que é isso? Medíocre? Deus vê dessa maneira. Ou você é fiel, ou você é infiel. Então, como administradores, por isso que eu dei todo esse preâmbulo de como Deus quer que você seja um administrador das coisas que Deus tem te dado na tua mão. Como administradores, nós temos que entender que diante de Deus, a nossa vida é assim. Por isso eu tenho que estar na presença de Deus, tenho que tomar decisões corretas. Pode ser um pouco duro aquilo que eu estou dizendo, porque nós vivemos num mundo que é acostumado a passar as coisas por debaixo da porta. Nós vivemos num país onde tem um famoso jeitinho brasileiro. Todo mundo quer entender, quer compreender, quer passar por cima. Mas hoje, no dia de hoje, nós temos que entender, não tem jeitinho. Ou você é fiel, ou você é infiel. Ponto final. E a Deus, você vai dar conta, vai prestar contas de como foi sua vida. E há muito crente que vive em pecado, achando que, o pastor não está aqui, não tem ninguém vendo. A mediocridade aí. Meu irmão, fiel ou infiel, porque Deus vê todas as coisas. Pastor, deixa eu me explicar. Meu irmão, você não tem que explicar nada. A pergunta é simples, sim ou não, fiel ou infiel.
Mas veja, Deus perdoa? Perdoa, mas detesta desculpas. Porque quem põe desculpa não merece perdão. Porque o que desculpa não está arrependido. Esse que é o problema. Você está justificando alguma coisa que você fez e não mostra arrependimento. Deus perdoa, mas não me interprete mal. Mas para perdoar tem que haver um verdadeiro arrependimento. Não pode ter desculpas. Então não queira se desculpar. Deus perdoa, mas detesta a desculpa. Porque para Deus, ou você é fiel, ou você é infiel. Senhor, não tenho tempo. Senhor, não tenho dinheiro. Senhor, não tenho força. Senhor, olha o que me disseram. Não há desculpas. E aquele que aprende a ser fiel com pouco, tem promessas muito grandes do Senhor. Diz a Bíblia, entra no gozo do Senhor, que acabamos de ler. O que aceita o desafio da fidelidade, está disposto a pagar um preço, tem o que outros não têm. Entra no gozo do Senhor, ou o gozo do Senhor entra em sua vida. Essa recompensa, a paz, o gozo, a recompensa da relação com Deus é um nível muito maior, muito maior. Por isso, nessa manhã, hoje você tem que se decidir em ser um bom administrador em suas relações, com seus recursos, com aquilo que Deus tem te dado, em você se converter num filé Wellington, meu irmão. Amém ou não? Vou fazer isso, vou ser maior, vou entender. E terminando, voltando ao texto, quando a gente olha para essa história, eu te pergunto, o que é que Deus deu para essas três pessoas? O que Deus deu para essas três pessoas na história? A primeira coisa, você falará, que está muito clara, é que Deus deu o que? Os talentos. Diga aí, talentos. Como lembra? Deus deu os talentos. Um para Deus 5, outro deu 2 e outro deu 1. Deus deu os talentos. Entenda aqui, meu irmão, que nesse contexto o talento era dinheiro, viu? Tá bom? Porque alguns confundem, quer espiritualizar todas as coisas, achar que o talento é um talento de cantar, é um talento de pregar. Não, aqui era dinheiro. E eles teriam uma missão aqui de multiplicar esse dinheiro. É o que se trata o texto. Mas Deus deu 3 coisas para aqueles homens, que também dá para a minha vida e dá para a sua vida. A primeira coisa, está clara, Deus deu o talento. Deu 1 para um, 2 para outro, 5 para outro. Mas a segunda coisa que Deus deu para aqueles homens foi a capacidade. Diga aí, capacidade. Porque talento, Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, quem havia dado a capacidade foi Deus. Então aqui tem um princípio interessante. Deus lhe dá a capacidade. E conforme a sua capacidade, Ele vai te dar talentos. Ficou bom essa, hein? Saiu agora, hein? Então vou repetir. Deus lhe deu o quê? E conforme a sua capacidade, Deus vai te dar o quê? Talentos. Então você tem que entender. Deus não somente vai dar recursos para a sua vida, mas Ele vai dar recursos da sua vida de acordo com a capacidade que Ele mesmo tem te dado. Agora, veja, se você não consegue administrar aquilo que você tem, como é que você pode mudar a sua capacidade? Você fala assim, meu Deus, como que eu faço se nem aquilo que Deus tem me dado eu tenho feito? O problema, meu irmão, é que você não consegue ter mais recursos se você não aumentar a sua capacidade. E até que você multiplique aquilo que você tem, você não vai ter mais capacidade de fazê-lo. Então veja que interessante. Aquele que Deus deu 2, no final, quando foi prestar conta, ele tinha 4, porque ele multiplicou. Além de multiplicar o recurso, ele acabou de multiplicar a sua capacidade. Ele já não tinha uma capacidade somente de 2 agora ele tem uma capacidade de 4. Então Deus dá de acordo com a capacidade que cada um tem. Mas veja, Ele faz com que você trabalhando seja um bom administrador. Você, além de aumentar os recursos, Deus vai aumentar a sua capacidade.
Porque você foi responsável de multiplicar aquilo que Deus tem dado na sua vida. O problema é que alguns menosprezam a capacidade que tem. E comparam, sabe, com a do outro. Ah, mas ele tem isso, aquele tem aquilo. Mas veja, meu irmão, aquilo que Deus te deu, você não está fazendo, às vezes, nada. Mas você está olhando para o que o outro e você está deixando de esquecer que Deus quer aumentar a sua capacidade para aumentar os seus recursos. Então, quando Deus, ou quando você multiplicar, você também multiplica a sua capacidade. Deu para entender até aqui? Agora, a terceira coisa que Deus deu foi o tempo. Porque diz o texto que todos eles tiveram o mesmo tempo. Ele entregou os recursos e partiu. E depois de um tempo, veio dar contas ou prestar contas com aqueles que estiveram, aqueles com quem ele tinha dado os recursos. Ou seja, todos tiveram o mesmo tempo. E todos nós que estamos aqui temos o mesmo tempo. E Deus vai pedir conta a nós, vai querer prestação de contas. O que é que você tem feito com aquilo que eu te dei? E quando ele fizer isso, assim como ele fez com esses 3 personagens no texto, só tem 2 coisas que ele vai dizer: ou você é fiel, ou você é infiel. O exame de Deus é se você é fiel ou se você é infiel. Se você está fazendo o bem ou se você está fazendo o mal. E hoje, no dia de hoje, é um dia de nós não darmos mais desculpas. Não tenho que dar mais desculpas. Reconheça o erro, para que quando você for prestar contas, talvez a primeira coisa você diga: Senhor, me perdoe, me arrependo. Não devia ter pensado assim, não devia ter feito assim, não devia ter tomado essa decisão. Corrige-me, me arrependo, que eu quero começar a fazer o certo a partir de agora. Ainda há tempo. Consegue entender? Me diga amém. É isso que faz o bom administrador. Se o caminho não está bom, corrige o caminho, ajusta. Estava ruim aqui, conserta. E essa é a minha oração no dia de hoje. Olha onde você está. Aqui. Aqui não tinha nada, meu irmão. Aqui era uma fábrica velha, fechada há mais de 7 anos. Onde é esse púlpito aqui? Era um buraco cheio de água. Eu lembro que o Edu, acho que está aí, o Edu está aí? Cadê o Edu? Eu acho que o Edu estava aí. A gente puxava, né, Edu? Puxava água, não, meu Deus, não parava dessa água nunca aqui. Era um buraco aqui. Hoje é um altar de Deus para a pregação do Evangelho. Tudo estava aqui sujo, lixo. Os primeiros que entraram aqui para fazer a limpeza, entravam limpinho, saía pretinho, de pó. Uma coisa doida. E hoje você está sentado no local de bênção. Seus filhos estão no local de bênção. Terminamos aqui? Não, mas nós somos geração de transição. Vamos fazer até quando Deus nos der a capacidade de fazer, e nossos filhos vão receber, nossos netos vão receber, e continuarão recebendo até quando Deus permitir. Então, meu irmão, entenda, você pode ser melhor, você pode ser melhor. Tome a responsabilidade e seja fiel. Quando você for chamado, quero que o Senhor diga à sua vida: aqui é um servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Já pensou isso? Você apresentar-se perante Deus: Neidimar, servo bom e fiel. Edilson, bem Silas, servo bom e fiel. Meu irmão, você tem que ser aquele homem, aquela mulher, quando se apresentar diante de Deus, assim: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor.
Eu sei que às vezes a gente passa e às vezes as coisas são difíceis. Não há vitória sem lutas. Mas a gente chegou aqui, servo bom e fiel, bom administrador. Aqui é um povo fiel. Fosse fiel no pouco, agora no muito eu vou te colocar. Devemos ser responsáveis para mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Consegue entender? Consegue entender? Que Deus nos chama nessa manhã? Talvez você vai ter que perguntar para Deus: Senhor, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou sendo infiel? Não ponha desculpas, peça perdão porque há tempo. E diante de Deus se comprometa a melhorar. Senhor, eu não estou na tua presença constantemente. Melhore. Senhor, eu não tenho dizimado, ofertado. Melhore. Senhor, eu não tenho seguido a tua palavra nos princípios. Melhore. Senhor, eu tenho sido um pai relapso, não levo meus filhos a buscar o Senhor, não prego o evangelho para a minha própria família. Melhore. Tenho sido uma mãe ausente ou um pai ausente, violento. Melhore. Senhor, tem até vícios. Pare com isso, melhore. Servo bom e fiel. Seja um bom administrador. Mude as coisas. Reescreva a sua história. Talvez você seja a geração final. Não sei. Mas se você é geração de transição, como eu acredito que eu seja, os meus vão ser muito melhores do que eu. Os meus netos serão melhores do que eu. Mas se eu não levá-los ao que é o certo, eles vão se perder. Então uma geração de transição tem responsabilidades. Porque todos nós falhamos, todos nós desanimamos, todos nós cometemos erros, pensamentos na mente. Vamos corrigir. A única coisa que Deus não quer é desculpas. Deus quer arrependimento. Diga aí, arrependimento. Que Deus nessa manhã toque no seu coração e você saia daqui convicto: eu sou um servo bom e fiel, um servo que administra aquilo que Deus tem dado nas minhas mãos, administra corretamente, faço multiplicar, faço minha capacidade crescer, e Deus vai me abençoando, me abençoando, me abençoando. Porque o que Ele espera de nós é que sejamos bons administradores, fiéis administradores, para que o reino de Deus cresça e o seu nome seja espalhado por todo este mundo, em nome de Jesus. Crê nisso? Vamos colocar ele em pé. Rapidamente, se Deus, o Espírito Santo falou no seu coração de alguma forma, e você quer orar conosco aqui no altar, esse é o seu lugar. Enquanto nós nos louvamos rapidamente, venha para o altar de Deus, vamos corrigir, vamos acertar, vamos ter um momento na presença do Senhor. Nós encerraremos o culto desta forma, na presença de Deus. Enquanto louvamos, se Deus te falou no seu coração: ah, Senhor, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Quero me comprometer mais com o Senhor. Quero ter uma vida que o Senhor se agrade. Quero ser fiel naquilo que eu estou sendo infiel. Quero mudar meu comportamento. Quero mudar a minha situação, uma forma de pensar. O altar de Deus é para isso, é para entrega. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos aqui esse louvor. Vamos lá. Respondi.
coisa. Se você puder, espere o culto terminar. Tem gente que perde a bênção porque está com fome, porque quer sair mais cedo com o carro. Para com isso. Enquanto estamos aqui na presença de Deus, se mantenha na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Fica a dica aí. Mude seus costumes. Seja fiel. Valorize aquilo que tem que ser valorizado. Não há diferença nenhuma daquele que está aqui na frente e daquele que está aí. Porque a cobrança de Deus, se você é fiel ou infiel, é para todos nós. É evidente que aqueles que estão aqui querem entregar algo a Deus. Deus vai receber isso. E você que está aí no seu lugar, entregue algo a Deus também. Entregue uma mudança, algo que você pode fazer melhor. Porque o Espírito Santo, eu tenho certeza, já falou ao seu coração aquilo que você precisa melhorar. Põe a mão no seu coração, todos nós. Pai, em nome de Jesus, na tua presença estamos aqui nessa manhã. Ah, Senhor, nos achegamos a Ti para, primeiramente, pedir perdão ao Senhor. Temos falhado em tantas coisas. E, ó Deus, hoje nesse culto de ceia, a palavra diz: examine-se o seu coração. Nesse momento, Senhor, estamos examinando nosso coração. Dizemos ao Senhor, ó Deus, que falhamos, temos errado, temos pecado. No seu íntimo agora, todos, peça perdão a Deus daquilo que você tem errado. Converse com o Senhor, aquilo que você tem falhado, que poderia ser melhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem ouvido aqui a nossa oração. E, meu Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que essa seja uma manhã de transformação, Senhor. Meu Deus, que possamos ter a consciência de que o Senhor tem nos chamado para sermos teus administradores aqui nesta terra. E que um dia nós seremos cobrados por aquilo que nós estamos fazendo, ou que deixamos de fazer. E ó Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que aqui haja um povo que busque ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Deus, estamos aqui para nos comprometer, sim, Senhor, a multiplicar o nosso talento. Pai, capacita-nos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá conforme a nossa capacidade. Então, meu Deus, que possamos entender que o Senhor vai acrescentando, e vai acrescentando, porque o Senhor tem visto em nós um povo fiel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, corrija o que precisa ser corrigido, porque, ó Deus, estamos aqui porque precisamos melhorar. Somos falhos, nos arrependemos nisso. Mas nosso coração está voltado a Ti, Senhor, em servi-lo, em adorá-lo. E, meu Pai, em nome de Jesus, coloca mudanças na nossa vida, Senhor. Transforma situações na nossa vida. Pai, que busquemos mais ao Senhor, que temos mais intimidade com o Senhor, que temos mais compromisso com o Senhor em todas as áreas, Pai. Para que experimentemos, como diz a Tua palavra, a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Mas mais do que isso, Senhor, Deus, um dia quando estivermos na Tua presença, e o Senhor for dizer: servo fiel, entra para o gozo do Senhor. Esse é o nosso coração, o nosso desejo. Estamos na Tua presença para dizer: Senhor, adoramos a Ti, queremos servi-lo com integridade, cumprir a Tua palavra, ó Deus, e conforme o Senhor nos ensina, Senhor, ó Deus, queremos multiplicar, administrar. Senhor, dá-nos, Senhor, a bênção de vermos as nossas gerações, ó Deus, futuras também nos Teus caminhos, entendendo que faz parte da nossa vida prepará-los, ensinar. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos uma geração de transição abençoada e abençoadora, Senhor.
para que o teu povo venha e continue a crescer, para que nossos filhos venham e continuem estando na tua presença, nossos netos cheguem e continuem estando na tua presença, e assim por geração em geração, vermos, Senhor, nos filhos, nossos filhos, servindo ao Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Nos abençoe, Senhor. Dá-nos um coração cada vez mais pronto, adorado, a servido. Ó Deus, e assim é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Posso ouvir um amém mais forte?